Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos do nosso Pai, que elas possam nos alcançar a todos, onde quer que nos encontremos. Doutrina Espírita, Consolador prometido. O Consolador prometido por Jesus Cristo. Jesus Cristo, Mestre dos Mestres. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Jesus Cristo, governador espiritual do planeta Terra. A Terra passando hoje por um período de transição. A doutrina espírita, como consolador, não nos ilude. Nos apresenta este momento e nos convida ao equilíbrio. Todo aquele que teve a iniciativa de estudar o Evangelho de Jesus Cristo, todo espírita cristão que leu, que estudou, estuda as obras básicas e as demais obras, dentre elas as psicografadas por Francisco Cândido Xavier, vai se deparar, todos nós nos depararemos com o convite à caridade. O convite à abnegação, o devotamento, a tolerância, a compreensão, a indulgência, mas nós não podemos esquecer o convite à ordem, à organização, uma vida organizada. O convite ao respeito à vontade divina, o convite, o respeito às leis, até mesmo humanas, o respeito à ordem. Fugir de todo e qualquer propósito que denigra o nosso maior interesse aqui na Terra. Fugir a atos de rebeldia, de agressividade. Que nós, espíritas, possamos entender a mensagem de Jesus Cristo. Hoje, meus irmãos, eu quero entrelaçar com vocês duas obras. Uma que nós estamos lendo de forma seguida, inclusive na Casa Espírita, a obra intitulada Os Mensageiros, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Entrelaçar o capítulo 26º deste livro com o capítulo 16º do livro Transição Planetária, do autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda. Psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nós nos deparamos com o convite à ordem, à obediência hierárquica, ao trabalho organizado, não só nesta obra, nas demais obras, mas hoje nós ressaltamos o capítulo 26º do livro Os Mensageiros. Tudo está envolvido à vontade divina. A abnegação, a bondade, a compreensão, mas jamais esqueçamos, para a nossa própria harmonia, para o nosso próprio equilíbrio, o convite à ordem. É necessário lembrarmos a nossa postura. Nem sempre desfrutamos da presença de amigos, nem sempre nós convivemos num ambiente favorável. Quase sempre nós vivemos num ambiente inóspito. É necessário que nós, como cristãos, também aprendamos a desenvolver uma postura enérgica, para que nós possamos demonstrar, não somente através de palavras, mas de atos, o que nós nos propomos, qual o nosso objetivo. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos convida ao ensino moral, reviver a mensagem de Jesus Cristo que ilumina o nosso caminho para que possamos viver de forma a aproveitar todas as oportunidades. Neste capítulo 26º do livro dos Mensageiros, nós nos deparamos o convite à ordem, à obediência, ao respeito, à vontade divina. No livro Transição Planetária, lá no capítulo 16º, intitulado Programações Reencarnacionistas, nós estamos percebendo o convite à espiritualidade, à vontade divina, além do mais, desenvolver, fomentar em nós a alegria. Nós nos deparamos nesse capítulo 16º do livro Transição Planetária com a expressão imenso júbilo. Alegria de
perceber que nós estamos desfrutando da oportunidade bendita de estar aqui encarnados no planeta Terra. Muitas pessoas hoje estão se deixando vitimar pela tristeza, pelo medo, pelo pânico. Nós estamos, às vezes, intimidados com o ambiente desfavorável que nós estamos vivendo, mas nós percebemos de forma clara que a espiritualidade maior está nos convidando à alegria, ao imenso júbilo de podermos, todos nós juntos aqui na Terra, acompanhar os procedimentos em torno desta grande transição planetária que nós estamos vivenciando. Nas palavras da espiritualidade maior, nas palavras do espírito Manuel Filomeno de Miranda, transição planetária que lentamente se instala em nossa abençoada casa terrestre. Nós talvez não percebamos, mas ao mesmo tempo nós estamos vivendo um ambiente em que inúmeras operações transformadoras sucedem. É verdade que nós estamos vivendo num momento difícil. Nós estamos testemunhando atos terroristas, crimes hediondos. Nós estamos vivendo hoje, de fato, num verdadeiro ambiente inóspito. Mas nós não podemos jamais abrir mão da oportunidade bendita de aqui viver e tirar da nossa existência o melhor proveito. Nós percebemos na leitura deste capítulo 16º do livro Transição Planetária que este momento que nós estamos vivendo é natural, é compreensível. De certa forma, é uma resposta de irmãos nossos encarnados, desencarnados, irmãos nossos rebeldes. Aliás, a espiritualidade maior usa a terminologia entidades perversas, vinculadas à loucura ou dela vítimas. Irmãos nossos rebeldes, que menosprezam o convite à ordem, à vida organizada, que menosprezam o respeito à lei, muito menos à vontade divina. Irmãos nossos rebeldes que fomentam mecanismos de agressividade por conta das mudanças em andamentos. Estes nossos irmãos rebeldes, eles estão conscientes do momento importantíssimo que nós estamos vivendo, mas ainda eles se deixam escravizar pelo orgulho, pelo desejo de vingança. Nós estamos passando um momento difícil e nós iremos perceber que se trata, de certa forma, como diz a espiritualidade, da resposta das trevas, de irmãos nossos que se reúnem de forma organizada com o propósito de frustrar a programação do Altíssimo. Resposta das trevas, resposta dos nossos irmãos contra a programação do alto, sob o comando de Jesus Cristo. Esta programação do alto em sintonia com a lei de progresso, não só da humanidade encarnada aqui no planeta terrestre, mas também a programação do alto que vem e se encontra em sintonia com a lei de progresso do nosso berço terrícola. Que expressão maravilhosa que a espiritualidade nos compartilha. Berço terrícola. Essa oportunidade de estarmos aqui nesta abençoada morada, o planeta Terra. É verdade, repito, nós estamos nos deparando com crimes hediondos, violências, falta de autoridade, clima. Nós estamos imersos num verdadeiro clima de desinteresses pelos valores éticos, um desrespeito aos interesses, aos direitos da criatura, um desrespeito aos valores, ao bem comum, aos interesses da sociedade. Por outro lado, nós nos deparamos com festas licenciosas e até mesmo com programas de televisão chulos, vulgares, agressivos, mentirosos. Nós também estamos nos deparando com o menosprezo da arte, com o uso indevido do cinema, com o objetivo de manipular a nossa mente. Querem a todo custo idolatrar o prazer a qualquer preço.
o prazer a qualquer custo. Nós estamos também percebendo com o medo, com a insegurança, com as dúvidas dos pais e dos educadores. Dúvidas em torno do real significado e o efetivo resultado da formação moral dos filhos e dos aprendizes. Nós estamos, por conta disso, na escola, nos deparando com atos de alunos agressivos, até mesmo posturas sensuais, onde nós percebemos de forma clara um menosprezo generalizado pela autoridade. O que é de se lamentar, o que é triste, é que grande parte da população se deixa vitimar pela onda de pessimismo, a destacar pelo momento em que nós não encontramos dignas lideranças. E nós, às vezes, como religiosos, nós intimidamos as pessoas. A leitura equivocada do Apocalipse, as ameaças de fim do mundo, cria, e talvez às vezes não percebamos isso, pavores nas mentes e nos comportamentos emocionais das pessoas, sobretudo das pessoas mais frágeis. De certa forma, nós estamos trabalhando, fomentando, ajudando de forma indevida o trabalho dessas almas irmãs rebeldes. Aqueles que se reúnem de forma indevida, reuniões, como disse Manuel Filomeno de Miranda, reuniões insidiosas, com o objetivo de preparar ciladas com o fim de enganar, manipular a mente da população, com o fim de manipular e enganar o povo. Nós percebemos que esses irmãos nossos rebeldes, eles estão conseguindo hoje, eles já se encontram infiltrados nos meios de comunicação social, nesses veículos multiplicadores de opinião, nos grandes veículos de massa, nos grandes veículos da mídia. Eles encontram-se infiltrados nos jornais, nas redações de jornais, com o objetivo de perturbar a marcha do progresso. Eles procuram a todo custo estimular vulgarmente as sensações, ampliar os desmandos de toda a ordem. Nós precisamos ter consciência, noção da importância da nossa existência e aproveitar ao máximo esses momentos para que dignifiquemos a nossa profissão, que em todo e qualquer momento, em todo e qualquer setor social em que nós vivamos, que levemos o respeito à lei, que sejamos organizados, respeitosos, que valorizemos a bendita oportunidade de estarmos aqui. Nós precisamos despertar para a nossa importância aqui na sociedade, para que esses irmãos nossos, infiltrados até mesmo na política, eles não materializem como estão materializando esta política sórdida. Irmãos nossos que se infiltraram, irmãos nossos rebeldes que se infiltraram até mesmo nas instituições religiosas, no cinema, na arte, com o propósito de alcançar ou materializar o caos moral na sociedade. Nós precisamos acordar, nós precisamos despertar. E através da palavra, e acima de tudo, através dos nossos exemplos, materializar exemplos nobres. É uma alegria imensa estarmos aqui encarnados na Terra neste momento de transição planetária, neste ambiente inóspito, neste ambiente adverso. É neste momento que nós vamos demonstrando a Deus a nossa fé, a nossa convicção, mas acima de tudo, nós aceitarmos o convite da espiritualidade para a alegria. É um imenso júbilo estarmos aqui encarnados no planeta Terra. É indispensável que nós despertemos para que acordemos para a importância desse momento que nós estamos vivendo. Despertemos para a alegria, para este imenso júbilo de estarmos aqui no planeta Terra encarnados, para que possamos enfrentar estas circunstâncias adversas, que sejamos mensageiros da paz, da esperança,
que devotadamente nós possamos ajudar a Deus através dos nossos atos de cada dia. Que abracemos o convite da espiritualidade maior para a tolerância, para o devotamento, para a abnegação, mas jamais desprezemos o convite à ordem, à vida equilibrada, o respeito à vontade de Deus, o respeito à lei, mesmo a lei terrena. Que demonstremos através dos nossos atos a alegria de estarmos aqui vivendo no planeta Terra. Milhares e milhares de almas evoluídas, irmãos nossos já, até mesmo residindo em outros orbes, aceitaram o convite de encarnar aqui no planeta Terra para nos ajudar nesse processo de transição. Há décadas, a Terra recebe a ajuda voluntária de irmãos nossos, almas evoluidíssimas, para nos ajudar neste momento. Nós não estamos sós. Nós não nos encontramos órfãos. Deus está presente. A programação do alto, ela está se materializando. Nós não podemos nos deixar vitimar pela mentira, pelo engano, pelo medo, pelo pânico. Estejamos alegres, felizes. Repito, milhares e milhares de almas evoluidíssimas reencarnaram e estão reencarnando no planeta Terra com o objetivo de ajudar, de fomentar, de materializar este momento em que nós estamos vivendo. Eu quero, para finalizar, compartilhar com vocês duas frases que a espiritualidade nos presenteia. Essas frases é do espírito do benfeitor espiritual Aniceto. A primeira diz mais ou menos assim: onde se encontre a atividade do bem, permanecerá a colaboração espiritual de ordem superior. Repito, onde se encontre uma atividade do bem, permanecerá a colaboração espiritual de ordem superior. E outra frase do mesmo benfeitor espiritual: em tudo a ordem, o serviço e a simplicidade. Em tudo a ordem, o serviço e a simplicidade. Nós, como cristãos, nós, como espírita cristãos, devemos nos devotar, abnegar de forma consciente em torno da vontade de Deus, para que ela seja materializada aqui na Terra. Nós, como cristãos, como espírita cristãos, devemos nos vincular ao propósito, ao convite da caridade, mas jamais esqueçamos o convite à ordem, ao respeito às leis, o respeito à vontade divina. Que Deus nosso Pai, que a paz de Jesus Cristo, que todos nós possamos ser beneficiados pela paz de Jesus e pela misericórdia divina. Até mais.